A chuva cai para todos, barão, mas só a terra que foi pisada sabe o valor de uma semente, sussurrou a mulher, enquanto observava o homem outrora mais poderoso da região caído no lodo, sem nada além da roupa do corpo e de uma alma em frangalhos. Naquela tarde cinzenta, o barão Henrique de Alencar, o senhor da imponente fazenda Santa Edwiges, descobriu que o ouro pode comprar o silêncio, mas nunca o respeito, e que a justiça costuma usar caminhos tortuosos para cobrar suas dívidas. O que ele estava prestes a viver era algo que ninguém no Vale do Paraíba poderia imaginar. O homem que distribuía açoites agora dependeria da misericórdia de quem ele mais feriu. Antes de continuarmos essa história impressionante, eu quero te fazer um pedido especial. Assista a este vídeo até o final, porque o que aconteceu no desfecho dessa trajetória vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre perdão e justiça. Se você gosta de narrativas que tocam o coração e mostram a força da superação, inscreva-se no nosso canal agora para não perder nenhum dos nossos relatos. E ao final, não esqueça de deixar um comentário dando uma nota de 0 a 10 para essa história. Sua participação é o que mantém este trabalho vivo. Henrique de Alencar não caminhava, ele desfilava. O som de suas botas de couro legítimo contra o chão de madeira da casa grande da fazenda Santa Edwiges era o sinal para que todos se calassem. Ele era um homem de traços rígidos, com uma arrogância que parecia costurada em sua pele. Para ele, o mundo era dividido entre os que mandavam e os que obedeciam, e ele, por direito de sangue e de fortuna, estava no topo de uma pirâmide construída sobre o suor alheio. O império do café era seu reino, e o cheiro dos grãos maduros que inundava o ar do Vale do Paraíba era, para Henrique, o cheiro do próprio poder. Apesar de toda a riqueza, de toda a prataria fina e dos bailes que reuniam a elite imperial, Henrique carregava um vazio que nem as safras mais produtivas conseguiam preencher. Havia uma secura em seus olhos, um cansaço de quem já possuía tudo, e por isso não valorizava nada. Sua única companhia constante era um objeto que ele jamais deixava de carregar. Um chicote com cabo de prata lavrada, uma peça de arte macabra que ele usava para marcar sua autoridade. Ele não precisava de palavras quando o brilho daquela prata refletia a luz do sol. Todos sabiam que o barão não perdoava falhas. Foi com esse mesmo chicote que, anos antes, ele selou seu destino. Benedita era uma jovem escravizada de uma beleza serena, mas de um olhar que Henrique nunca conseguiu domar. Ela não baixava a cabeça. Ela não tremia. Em um dia de fúria cega, motivado por um detalhe insignificante na arrumação de seu escritório, Henrique a levou ao tronco. Ele mesmo desferiu os golpes, sentindo o cabo de prata quente em suas mãos, enquanto a pele de Benedita se rasgava. Ela não gritou. Aquilo o enfureceu ainda mais. Pouco tempo depois, como se quisesse apagar a lembrança daquela resistência silenciosa e para quitar uma dívida de jogo que ele considerava banal, Henrique a vendeu. Ele a entregou a um mercador como se entregasse um saco de café de baixa qualidade, sem imaginar que a vida daria uma volta completa. Mas o orgulho precede a queda, e a de Henrique foi brutal. Ele acreditava que sua linhagem o protegia, mas não percebeu a serpente que criava em seu próprio seio. O Visconde de Arantes, seu confidente de anos, o homem que compartilhava suas garrafas de conhaque e seus segredos de caça, era movido por uma inveja corrosiva. Enquanto Henrique ostentava, o Visconde tramava. Através de uma rede de documentos falsificados, empréstimos com juros abusivos camuflados de ajuda fraternal e manobras nos cartórios da vila, o Visconde armou uma armadilha perfeita. O dia do acerto de contas chegou sem aviso. Henrique foi acordado não pelo canto dos pássaros, mas pelo barulho de ferragens e vozes autoritárias. Oficiais de justiça, acompanhados pelo próprio Visconde, entraram na Santa Edwiges com ordens de despejo. Sinto muito, meu caro Henrique, disse o Visconde com um sorriso que não chegava aos olhos, mas a sua má gestão e as suas dívidas finalmente cobraram o preço. A fazenda, os móveis, as terras, nada disso te pertence mais. Em poucas horas, o barão viu sua vida ser leiloada. Ele viu os vizinhos, que antes o bajulavam em busca de favores, examinarem seus quadros e suas poltronas com a frieza de quem avalia carcaças. O pior momento, porém, ocorreu na praça central da vila. Sob uma chuva torrencial que parecia querer lavar os pecados daquela terra, Henrique foi jogado para fora dos limites de sua propriedade. Os antigos amigos, reunidos sob os toldos das lojas, riam abertamente. O Visconde de Arantes, com um copo de vinho na mão,
Apontava para as roupas puídas de Henrique, que agora não passavam de trapos molhados. Ele era um mendigo em seu próprio domínio, sem teto, sem dinheiro e, acima de tudo, sem o respeito que acreditava possuir. Henrique começou a vagar. A febre logo se instalou em seu corpo, alimentada pelo frio e pela fome que ele nunca soubera o que era. Ele caminhou durante dias, evitando as estradas principais, sentindo-se um animal ferido. O símbolo de sua glória, o chicote de prata, havia se perdido na confusão da expulsão, ou talvez tivesse sido roubado por algum feitor que agora servia ao novo senhor. Henrique não tinha nada, e foi nesse estado deplorável, com a visão embaçada e os pulmões queimando, que ele desabou. Ele caiu nas margens de um pequeno sítio, um lugar onde o cheiro não era de café, mas de ervas medicinais, arruda e flores silvestres. Um lugar de paz que contrastava com o caos de sua mente. Ele sentiu mãos pequenas e firmes o tocando. Ouviu uma voz que parecia vir de um passado distante, e então o mundo se apagou por completo. Mas isso era só o começo. O que Henrique não sabia era que o destino o havia levado exatamente para o lugar onde sua redenção ou sua destruição final começariam. Ele achou que estava tudo resolvido com sua morte iminente, mas não poderia estar mais enganado. O que aconteceu em seguida foi ainda mais impactante. Quando Henrique finalmente abriu os olhos, ele não viu o teto alto e decorado de seu quarto na casa grande. Ele viu vigas de madeira simples e um teto de palha bem trançado. O ar estava carregado com um cheiro de caldo de galinha e ervas frescas. Ele tentou se levantar, mas um gemido de dor escapou de sua garganta. Foi quando ela entrou no quarto. Benedita não era mais a jovem de olhar assustado que ele conhecera. Ela era uma mulher que exalava uma autoridade natural, vestida com dignidade e simplicidade. Ela era livre. Com muito esforço, ela havia conquistado seu pedaço de chão, tornando-se a curandeira mais respeitada da região, alguém a quem até os brancos recorriam quando a medicina oficial falhava. Ao ver o antigo senhor naquela cama, ela não sentiu ódio, mas uma tristeza profunda pela condição humana. "Beba isso, barão", disse ela, estendendo uma caneca de barro com um chá fumegante. As mãos de Henrique tremeram ao pegar o recipiente. Ele a reconheceu imediatamente. O soco no estômago foi físico. Ele se lembrou do tronco, do sangue, da venda. Ele se lembrou da marca que ele mesmo havia deixado nas costas daquela mulher. E agora era ela quem o mantinha vivo. Henrique não conseguia falar. A vergonha, um sentimento que ele nunca havia experimentado de verdade, era mais pesada que a própria febre. Ele olhou para o canto do quarto e viu algo que o fez gelar. Sobre uma pequena mesa de madeira, repousava o cabo de prata de seu antigo chicote. O couro havia sido cortado, restando apenas o metal lavrado que brilhava sob a luz de uma vela de cera de abelha. "Eu o encontrei no lodo, perto da entrada da vila, depois que o leilão acabou", disse Benedita, percebendo o olhar dele. "O metal é bonito, mas ele carrega muitas memórias amargas, não acha?" Aquelas palavras cortaram Henrique mais do que qualquer açoite. Ele estava na casa de sua vítima, sendo cuidado por ela, enquanto seus irmãos de classe o haviam descartado como lixo. Havia algo na calma de Benedita que não fazia sentido para ele. Como ela podia olhar para ele sem desejar sua morte? O que ele revelou em seguida em seus delírios de febre começaria a abrir uma ferida ainda maior, um segredo que o Visconde de Arantes faria de tudo para manter enterrado. Enquanto Henrique se recuperava lentamente, ele começou a notar coisas estranhas no sítio. Benedita recebia visitas constantes de homens e mulheres que pareciam carregar um medo constante nos olhos. Eles traziam papéis, sussurravam nomes e falavam sobre uma lista que estava sendo escondida no cartório da vila. Henrique, mesmo debilitado, ainda possuía o raciocínio de quem conhecia as leis e as engrenagens do poder. Ele percebeu que havia uma sombra pairando sobre aquele pequeno refúgio de liberdade. E é aqui que muita gente desiste de olhar para o passado. Mas Henrique não podia. A cada dia que passava naquela cama humilde, ele ouvia fragmentos de histórias que faziam seu sangue ferver. Ele descobriu que o Visconde de Arantes não era apenas um traidor de amigos, mas um arquiteto de uma escravidão moderna e ilegal. Mas como provar isso? E por que Benedita, uma mulher que já tinha sua liberdade, estava arriscando tudo para ajudar outros? A tensão aumentava a cada pôr do sol. O Visconde já sabia que o mendigo que fora o Barão de Alencar não havia morrido na estrada. Ele tinha espiões em toda parte, e o sítio de Benedita era um alvo óbvio.
Henrique sentiu o cerco se fechar, mas pela primeira vez na vida, ele não tinha o chicote para se defender. Ele tinha apenas a verdade, e a verdade era uma arma que ele ainda não sabia usar. O que Henrique ainda não tinha percebido era que as provas de todos os crimes do Visconde estavam muito mais perto do que ele imaginava, guardadas em uma velha caixa de madeira que Benedita protegia como se fosse sua própria vida. Mas o caminho para chegar a essa caixa e usá-la contra o monstro de Arantes exigiria um sacrifício que Henrique ainda não tinha certeza se era capaz de fazer. A história está apenas começando a revelar suas camadas mais sombrias. O que você faria se descobrisse que toda a sua riqueza foi construída sobre uma mentira e que seu maior inimigo é aquele que você chamava de irmão? Não saia daí, porque no próximo capítulo dessa jornada, Henrique terá que enfrentar o Visconde cara a cara, e as consequências desse encontro serão devastadoras para todos no Vale do Paraíba. A noite no Vale do Paraíba não era apenas escura, ela era pesada, como se o ar estivesse saturado pelas lamentações de gerações que haviam deixado seu sangue naquela terra. Henrique de Alencar, deitado sobre o colchão de palha que espetava sua pele, outrora acostumada a lençóis de seda egípcia, sentia cada batida de seu coração como um martelo contra uma bigorna. Ele olhava para o teto, mas o que via eram os fantasmas de sua própria arrogância. "Por que você não me deixou morrer na estrada, Benedita?" Ele perguntou com a voz rouca, sem coragem de desviar os olhos para com outra mulher que preparava um unguento no canto do cômodo. Benedita parou o que estava fazendo. O som do pilão socando as ervas cessou, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ela se aproximou da cama, a luz da única vela desenhando sombras profundas em seu rosto sereno. "A morte é um descanso que muitos dos nossos desejaram, e você negou, barão", ela respondeu, com uma calma que feria mais que qualquer insulto. "Eu não te salvei por caridade. Eu te salvei porque a sua história ainda não terminou, e a minha justiça não se faz com o seu sangue apodrecendo no barro." Henrique sentiu um arrepio que não vinha da febre. Ele percebeu que estava em uma posição de vulnerabilidade absoluta. O homem que antes decidia quem vivia e quem morria, agora dependia da colher de sopa de uma mulher que ele havia tentado destruir. Mas o que ele ainda não conseguia entender era o que havia naquela pequena casa que atraía tantos sussurros e olhares furtivos vindo da escuridão. E foi aí que o mistério começou a se aprofundar. Mas antes de revelarmos o que Henrique descobriu naquela noite, eu preciso saber de você. Você acredita que um homem como o barão merece uma segunda chance? Ou o destino dele deveria ser o sofrimento eterno? Comenta aqui embaixo com a sua opinião e dê uma nota de 0 a 10 para o desenrolar dessa história até agora. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento para se juntar à nossa comunidade. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais narrativas intensas como esta. Nos dias que se seguiram, a febre de Henrique cedeu, mas a angústia em seu peito só crescia. Ele começou a notar a rotina de Benedita. Ela não era apenas uma curandeira, ela era um farol. No meio da noite, batidas leves na porta anunciavam a chegada de pessoas desesperadas. Eram homens e mulheres, alguns ainda com as marcas frescas do trabalho forçado, que vinham em busca de mais do que remédios para o corpo. Eles vinham em busca de esperança. Henrique, fingindo dormir no canto escuro do quarto, ouviu conversas que fizeram seus cabelos se arrepiarem. Eles falavam sobre o Visconde de Arantes, seu antigo amigo, mas não falavam de festas ou de negócios de café. Falavam de registros que desapareciam, de cartas de alforria que eram queimadas antes de serem entregues, e de famílias que, por direito da lei, deveriam ser livres, mas que continuavam presas por correntes invisíveis forjadas no cartório da vila. "O Visconde não tem alma, Benedita", sussurrou um homem idoso que Henrique reconheceu como sendo o antigo ferreiro de uma fazenda vizinha. "Ele está pegando os órfãos cujos pais já tinham comprado a liberdade e está refazendo os papéis. Ele está escravizando gente livre." Henrique sentiu um soco no estômago. Ele conhecia a burocracia do império. Ele sabia como os documentos podiam ser manipulados por quem tinha dinheiro. Mas o que o Visconde estava fazendo era um crime que ia além da ganância. Era uma abominação. Mas havia algo nele que não fazia sentido. Como Benedita, uma mulher sozinha em um sítio humilde, pretendia enfrentar o homem que agora controlava toda a região. E foi então que ele viu. Em um momento em que Benedita acreditava estar sozinha, ela retirou debaixo de uma tábua solta no assoalho uma caixa de madeira escura, entalhada com símbolos que Henrique não reconheceu. Ela abriu a caixa com uma reverência que ele nunca tinha visto. Lá dentro não havia ouro,
Havia papéis, dezenas deles. Eram cartas, registros de batismo, recibos manchados de suor e tempo. Henrique percebeu com um misto de horror e admiração que aquela caixa era o arquivo da verdade. Era a prova de que o sistema que o sustentara por anos estava agora sendo usado para cometer crimes que até ele, em sua crueldade, achava impensáveis. Mas isso era só o começo. O que Henrique descobriu em seguida mudou tudo. Ao folhear mentalmente os nomes que ouvia, ele percebeu um padrão. O Visconde de Arantes não estava apenas roubando a liberdade dos outros. Ele estava apagando o rastro de suas próprias dívidas com Henrique através daquela manipulação. A falência do barão não foi um acidente de percurso ou má gestão. Foi um golpe planejado em cada detalhe, em cada assinatura falsa. Henrique tentou se sentar, a fúria dando-lhe uma força que ele não sabia que ainda tinha. Benedita, esses papéis, se o Visconde souber que eles estão aqui, ele vai queimar este sítio com você dentro, ele disse, a voz trêmula de medo e ódio. Benedita olhou para ele e pela primeira vez Henrique viu uma lágrima brilhar nos olhos daquela mulher de ferro. Ele já tentou, barão. Ele já tirou tudo de mim uma vez, quando me vendeu por causa de uma dívida de jogo, ela disse, lembrando-o da cicatriz que ele mesmo causara. Mas ele esqueceu que quem não tem nada a perder, não tem medo de nada. O que está nesta caixa é a liberdade de centenas de pessoas. E eu morreria 1000 vezes antes de deixar ele tocar nela. E foi nesse momento que a ladeira se tornou ainda mais escorregadia. Enquanto eles conversavam, o som de cascos de cavalos ecoou pela estrada de terra que levava ao sítio. Não era um visitante em busca de cura. Eram homens armados, capatazes do Visconde, liderados por um feitor conhecido por sua brutalidade gratuita. Eles estavam fazendo uma ronda, mas seus olhos buscavam algo específico. Sabemos que o mendigo está aqui, Benedita, gritou o feitor lá de fora, o som de sua voz cortando a paz da noite. O Visconde mandou avisar que abrigar vagabundos é crime contra a ordem. Entregue o barão e talvez a gente não precise revirar a sua casa em busca de outras coisas, coisas que não pertencem a você. Henrique olhou para Benedita. Ele viu a mão dela apertar a tampa da caixa de madeira. Ele viu o medo, mas também viu uma determinação que ele nunca possuíra. Ele era o alvo, mas a caixa era o prêmio. Se ele ficasse ali, Benedita morreria e as provas seriam destruídas. Se ele fugisse, ele estaria confirmando sua própria covardia. Mas havia algo nele que estava mudando. O vazio que ele sentia na casa grande estava sendo preenchido por um sentimento novo, amargo, mas poderoso. A necessidade de reparação. Eles não podem levar a caixa, Benedita, sussurrou Henrique, levantando-se com dificuldade e apoiando-se na parede. Esconda-a, eu vou lá fora. Você está louco, barão? Ela perguntou tentando segurá-lo. Eles vão te matar. Henrique deu um sorriso triste, o primeiro sorriso verdadeiro em décadas. Eles já me mataram no dia em que me tiraram a fazenda, Benedita. O que sobrou aqui é apenas um homem tentando descobrir se ainda tem uma alma. Ele saiu para a varanda, encarando o brilho das tochas e os canos das garruchas apontadas para ele. O feitor riu, uma risada metálica que lembrava o estalar de um chicote. Olhem só, o grande barão de Alencar, o rei do café, agora não passa de um espantalho de horta. O Visconde vai adorar saber que você está definhando em um chiqueiro. Henrique não baixou a cabeça. Pela primeira vez, ele entendeu o olhar que Benedita tinha no tronco. Era o olhar de quem é dono de si mesmo quando o corpo está em frangalhos. Diga ao seu senhor que eu não sou mais o homem que ele conheceu, disse Henrique, com uma voz que ecoou pela clareira. E diga a ele que o que está enterrado nesta terra, nem o fogo dele pode queimar. Os capatazes avançaram, mas um movimento na mata os fez parar. Silhuetas começaram a emergir das sombras. Eram os visitantes noturnos de Benedita. Eram os homens e mulheres que ela havia curado, os pais que ela havia ajudado, os libertos que ela protegia. Eles não tinham armas de fogo, mas tinham foices, enxadas, e, acima de tudo, tinham um número que os capatazes não esperavam. O confronto físico não aconteceu naquela noite, mas uma guerra invisível foi declarada. O feitor, percebendo que a situação poderia fugir do controle e que a vila não aceitaria um massacre ali, recuou. Isso não acabou, barão. Amanhã a lei virá, e a lei pertence ao Visconde. Henrique voltou para dentro da casa, exausto, desabando na cadeira de madeira. Benedita estava lá, segurando a caixa contra o peito. Eles sabiam que o tempo deles havia acabado. O prazo estava dado.
O Visconde usaria o cartório e a polícia local para tomar o sítio e destruir as provas na manhã seguinte. E é aqui que a história toma um rumo que ninguém poderia prever. Henrique percebeu que, para vencer o Visconde, ele não precisava apenas dos papéis de Benedita, ele precisava de um aliado dentro do sistema que ele mesmo ajudara a corromper. Ele precisava encontrar o juiz itinerante, o único homem cuja autoridade vinha diretamente da coroa e que não podia ser comprado tão facilmente pela elite local. Mas o juiz estava a quilômetros de distância e as estradas estavam vigiadas. Como um homem febril e uma ex-escrava poderiam atravessar o cerco do homem mais poderoso do Vale do Paraíba? O segredo estava em um nome que Henrique ouviu Benedita sussurrar, enquanto guardava a caixa. Um nome que ligava o passado dele ao presente dela de uma forma que faria o barão questionar toda a sua linhagem. E se eu te dissesse que o maior crime do Visconde não foi o roubo das terras, mas algo que ele fez contra a própria família de Henrique anos atrás? O que está dentro daquela caixa de madeira é mais do que justiça para os escravizados. É a chave para a verdadeira identidade de Henrique de Alencar. Não perca o que acontece em seguida, porque a revelação que está por vir vai abalar os alicerces de tudo o que você acredita sobre nobreza e sangue. Henrique achou que estava lutando pela liberdade de Benedita, mas ele estava prestes a descobrir que estava lutando pela sua própria existência. A primeira luz da manhã no Vale do Paraíba não trouxe alívio, apenas revelou a extensão do perigo que cercava aquele pequeno sítio. O cheiro de terra molhada e café fresco, que normalmente seria um convite à paz, agora parecia o prelúdio de uma tempestade de aço e fúria. Henrique de Alencar, ainda sentindo o corpo pesado pela febre, observava Benedita terminar de amarrar a caixa de madeira em um pano grosso. "Nós não temos muito tempo, barão", disse ela sem olhar para ele. "O feitor não vai voltar sozinho. Da próxima vez ele trará a lei do Visconde, e essa lei não aceita explicações." Henrique se aproximou, sentindo o assoalho ranger sob seus pés. Ele apontou para a caixa. "Benedita, você mencionou um nome ontem à noite. Um nome que você disse que ligava o meu passado ao que está guardado aí dentro. O que meu pai tem a ver com esses papéis? O que o Visconde de Arantes escondeu de mim todos esses anos?" A pergunta pairou no ar, densa como a neblina que ainda cobria os cafezais ao longe. Ele precisava saber, pois o vazio em sua alma agora começava a ser preenchido por uma suspeita corrosiva. Benedita parou o que estava fazendo e encarou Henrique. Seus olhos profundos e carregados de memórias pareciam ler as camadas de orgulho que ainda restavam no barão. "Seu pai não era o santo que você imaginava, Henrique. Mas ele também não era o monstro que o Visconde é", ela começou, a voz baixa e firme. "Antes de morrer, ele tentou desfazer uma injustiça. Ele deixou uma escritura e uma confissão assinada, provando que as terras que o Visconde hoje diz serem dele, na verdade, pertenciam a famílias que as cultivavam muito antes de qualquer título de nobreza ser inventado. Mas o que ela revelou em seguida mudou tudo. O Visconde não apenas roubou essas terras, ele usou a morte de seu pai para falsificar uma dívida imensa, uma dívida que você passou a vida tentando pagar, sem saber que ela nunca existiu. Ele te drenou, Henrique. Ele te transformou em um carrasco, para que você ficasse ocupado demais, oprimindo os outros enquanto ele roubava o seu próprio nome." Henrique sentiu o mundo girar. O chicote de prata, o símbolo de sua autoridade, fora comprado com o dinheiro de uma mentira. Ele fora o cão de guarda do homem que o destruiu. E isso era só o começo. O que Henrique descobriu ao abrir um dos envelopes amarelados dentro da caixa foi ainda pior. Não era apenas sobre terra, era sobre sangue. Havia um registro de nascimento, escondido sob selos falsificados do Império, que indicava que a linhagem dos Alencar tinha segredos que poderiam derrubar a estrutura de poder de toda a vila. Mas antes que ele pudesse ler o nome no documento, um som seco de tiro ecoou na distância vindo da estrada principal. Mas antes de descobrirmos quem disparou aquele tiro e o que ele pretendia, eu quero te fazer um convite. Você está gostando dessa jornada de descoberta e tensão? Histórias como a do Barão Henrique e de Benedita nos mostram que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Se você quer ver o desfecho desse confronto, inscreva-se agora no nosso canal. E não esqueça, comente aqui embaixo com a nota que você dá para essa reviravolta na história. Sua opinião é fundamental para nós. Eles chegaram, sussurrou Benedita, apagando a pequena chama do fogão a lenha. O pânico não a dominou. Em vez disso, uma frieza estratégica tomou conta de seus movimentos. Ela entregou a Henrique o cabo de prata do antigo chicote,
que ele havia notado na noite anterior. Você conhece os atalhos pela mata melhor do que qualquer um desses capatazes, Henrique. Você caçou nestas terras por prazer. Agora, você vai caçar pela sua vida e pela verdade. Henrique olhou para o objeto em sua mão. O metal estava frio, mas pesava como uma consciência carregada. Ele não era mais o barão. Ele era um homem em fuga, carregando a prova de que sua vida fora uma farsa. Mas havia um problema. A caixa era pesada demais para que eles corressem pela mata densa sem serem alcançados. Eles precisavam de um plano, e precisavam agora. Vá para a Capela Velha, Henrique, ordenou Benedita, apontando para o topo da colina. O juiz itinerante chegará lá ao meio-dia para a missa de domingo. Se você conseguir entregar esses papéis a ele na frente do povo, o Visconde não poderá fazer nada sem começar uma guerra civil na província. Eu vou distraí-los. Eu não posso te deixar aqui sozinha, exclamou Henrique, a voz carregada de uma preocupação que ele nunca sentira por ninguém além de si mesmo. Mas Benedita apenas sorriu, um sorriso triste e sábio. Eles não querem a mim, barão. Eles querem o que você carrega. Vá. Corra como se os fantasmas do tronco estivessem nos seus calcanhares, porque de certa forma eles estão. Henrique mergulhou na mata, sentindo os galhos rasgarem sua camisa e o suor arder em seus olhos. Atrás dele, ele ouviu os gritos dos homens do Visconde e o latido dos cães. A ladeira escorregadia da montanha era um desafio para seu corpo debilitado, mas a fúria em seu peito servia como combustível. A cada passo, ele via os rostos das pessoas que ele havia açoitado, as famílias que ele havia separado, e a culpa o impulsionava a ir mais rápido. Ele achou que estava tudo resolvido quando avistou a torre da Capela Velha entre as árvores. Mas ele não poderia estar mais enganado. O Visconde de Arantes não era apenas cruel, ele era precavido. Ao chegar na clareira que cercava a igreja, Henrique percebeu que não havia apenas fiéis esperando pela missa. Havia uma linha de homens armados, e no centro deles, montado em um cavalo branco puro, estava o Visconde, com uma expressão de triunfo que gelou o sangue de Henrique. Você sempre foi previsível, Henrique, gritou o Visconde, sua voz ecoando contra as paredes de pedra da capela. Achou mesmo que uma escrava e um mendigo poderiam me derrubar? Entregue a caixa, e eu prometo que sua morte será rápida. Negue, e eu farei questão de que você sofra mais do que qualquer um que já passou pelo seu tronco. Henrique parou na beira da clareira, ofegante, a caixa apertada contra o peito e o cabo de prata na outra mão. Ele olhou ao redor e viu o povo da vila, lavradores, comerciantes, escravizados libertos e agregados, observando a cena em silêncio. O juiz itinerante ainda não havia chegado, e o tempo de Henrique estava se esgotando. Ele estava cercado, e a prova de sua redenção estava a segundos de ser queimada diante de seus olhos. Mas foi nesse momento de desespero que algo aconteceu. Um movimento na multidão chamou a atenção de Henrique. Não eram os soldados do Visconde. Eram os rostos que ele vira no sítio de Benedita. Eles começaram a avançar, não com armas, mas com um silêncio que era mais ensurdecedor que qualquer grito de guerra. Eles formaram uma barreira humana entre Henrique e os capatazes. O Visconde riu, mas havia uma nota de nervosismo em sua voz. Saiam da frente, seus miseráveis. Isso é assunto de nobreza. Mas ninguém se moveu. O poder do medo que sustentara o Visconde por tanto tempo estava começando a rachar diante da presença de Henrique, o homem que perdera tudo, e por isso não tinha mais nada o a temer. E é aqui que o destino joga sua cartada final. Enquanto o Visconde ordenava que seus homens abrissem fogo contra a multidão, o som de uma carruagem oficial ecoou na estrada. Era o juiz. Mas o que ninguém esperava era quem estava dentro da carruagem junto com ele. A figura que desceu do veículo fez o Visconde empalidecer e Henrique cair de joelhos, pois era alguém que todos acreditavam estar morto há anos. Quem era essa figura misteriosa que detinha o poder de mudar o rumo da história? E que segredo ela carregava, que faria até o poderoso Visconde de Arantes tremer de pavor? O mistério da caixa de madeira estava prestes a ser revelado, mas o preço dessa verdade seria mais alto do que Henrique de Alencar jamais imaginou pagar. Não perca o próximo capítulo, onde as máscaras cairão e a verdadeira justiça do Vale do Paraíba será escrita com sangue e redenção. O silêncio que se seguiu à chegada daquela carruagem foi mais pesado do que o ferro das correntes que Henrique tanto usara em seu passado. O Visconde de Arantes, ainda montado em seu cavalo branco, parecia ter se transformado em uma estátua de sal. Seus olhos estavam fixos na porta do veículo, que se abriu lentamente, revelando um homem de cabelos brancos como a neve
e um olhar que carregava o peso de uma década de segredos. Era o Sr. Malaquias, o antigo tabelião da vila, o homem que todos acreditavam ter morrido em um incêndio suspeito 10 anos atrás. Henrique, ainda de joelhos, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele se lembrava de Malaquias. Era o homem que cuidava dos testamentos de seu pai. Não pode ser, sussurrou o Visconde, a voz falhando pela primeira vez. Você está morto. Eu vi as chamas consumirem o cartório. Mas Malaquias não estava morto. Ele havia sido escondido e protegido por uma rede de escravizados libertos e agregados que sabiam que, um dia, a verdade seria a única arma capaz de derrubar o tirano de Arantes. O juiz itinerante, um homem de semblante severo e impecavelmente trajado, desceu da carruagem e caminhou até o centro da clareira. Ele não olhou para o Visconde, nem para Henrique. Ele olhou para o povo. A justiça da coroa não se faz no escuro das senzalas, ou no silêncio dos cartórios comprados, declarou o juiz, sua voz ecoando com uma autoridade que fez os capatazes do Visconde baixarem suas armas. Henrique de Alencar, você afirma ter provas de crimes que abalam os alicerces desta província. Entregue a caixa. Henrique levantou-se com dificuldade. Cada músculo de seu corpo clamava por descanso, mas sua alma estava mais desperta do que nunca. Ele caminhou até o juiz e entregou a caixa de madeira. Na outra mão, ele ainda segurava o cabo de prata do chicote. Não são apenas crimes contra mim, meritíssimo, disse Henrique, olhando diretamente nos olhos do Visconde. São crimes contra a humanidade. O que está aí dentro prova que o Visconde de Arantes escravizou pessoas que a lei já havia libertado. Ele roubou nomes, terras e vidas. Mas isso era só o começo. O que o juiz encontrou ao romper o lacre da caixa foi uma ladeira escorregadia de corrupção que envolvia nomes muito maiores do que apenas o do Visconde. Mas, antes de revelarmos o conteúdo explosivo desses papéis, eu preciso saber, você já sentiu que o mundo é injusto e que os culpados sempre escapam? Histórias como esta nos lembram que a verdade pode tardar, mas ela é implacável. Comenta aqui embaixo, justiça, se você quer ver o Visconde pagar pelos seus crimes, e não esqueça de deixar sua nota de 0 a 10 para a coragem de Henrique. Sua inscrição no canal é o que nos permite continuar contando esses relatos de superação. O juiz começou a folhear os documentos, e o silêncio na praça da capela tornou-se absoluto. Malaquias, o antigo tabelião, aproximou-se e começou a explicar cada selo, cada assinatura falsificada e cada registro que havia sido adulterado. Ele mostrou ao juiz a prova de que o pai de Henrique havia, de fato, deixado uma carta de alforria coletiva para todos os seus trabalhadores e que o Visconde, agindo como testamenteiro, havia queimado a original e forjado uma dívida astronômica para tomar a Santa Edwiges. Você é um monstro, Arantes, rugiu Henrique, a voz carregada de uma dor que não era mais por sua fortuna perdida, mas pelas vidas que ele, em sua ignorância e arrogância, continuara a oprimir. O Visconde, percebendo que o cerco estava se fechando, tentou uma última manobra desesperada. Ele puxou uma garrucha de ouro da cintura e a apontou para Malaquias. Esses papéis não valem nada. Eu sou a lei nesta terra. Eu sou o progresso. Mas ele achou que estava tudo resolvido com aquela ameaça. Não poderia estar mais enganado. Antes que ele pudesse puxar o gatilho, Benedita emergiu da mata. Ela não estava sozinha. Ela trazia consigo as mulheres da cozinha, os homens do eito e até os pequenos órfãos que o Visconde tentara escravizar ilegalmente. Eles não atacaram, eles apenas caminharam um passo de cada vez, cercando o cavalo branco do Visconde. O poder daquela multidão silenciosa era mais aterrador do que qualquer exército. O juiz itinerante fechou a caixa com um estrondo. Visconde de Arantes, por ordem de Sua Majestade Imperial, você está destituído de seus títulos e propriedades. Seus bens serão confiscados para indenizar as famílias que você lesou e você será levado para a corte para responder por falsificação, cárcere privado e tentativa de assassinato. O Visconde tentou ordenar que seus capatazes atirassem, mas eles não se moveram. Eles olharam para Henrique, o homem que eles viram cair e se levantar, e depois para o juiz. A autoridade do medo havia evaporado. O Visconde foi arrancado de seu cavalo, não por soldados, mas pelas mãos calejadas daqueles que ele subestimara. Ele foi jogado ao chão, no mesmo lodo onde Henrique havia caído dias antes. E é aqui que muita gente desiste de buscar a verdadeira justiça, achando que a prisão do vilão é o fim.
Mas Henrique sabia que a verdadeira reparação estava apenas começando. Ele olhou para o cabo de prata em sua mão, o símbolo de tudo o que ele fora e de tudo o que ele agora desprezava. Ele caminhou até Benedita e, diante do juiz e de todo o povo, fez algo que ninguém esperava. Henrique não pediu sua fazenda de volta. Ele não pediu seu título. Ele entregou os documentos de sua própria linhagem ao juiz e disse: usem as terras da Santa Edviges para dar dignidade a quem as cultivou. Eu não sou mais o barão de nada. Eu sou apenas um homem que finalmente enxergou a verdade. Mas o que aconteceu no momento em que o Visconde foi levado sob custódia mudou o destino de Henrique de uma forma que ele jamais imaginou. Ao abrir a última carta da caixa, o juiz revelou um segredo de família que ligava Henrique e Benedita de uma forma que nenhum deles poderia prever. O que havia naquele registro de batismo escondido? Não saia daí, porque o desfecho desta história vai te mostrar que os laços de sangue são poderosos, mas os laços de alma e justiça são os únicos que realmente libertam. O segredo final da família Alencar está prestes a ser revelado na conclusão desta jornada épica. O juiz itinerante segurava o último documento com as mãos levemente trêmulas, enquanto o silêncio na clareira da Capela Velha era tão absoluto que se podia ouvir o farfalhar das folhas de café ao longe. Henrique de Alencar, o homem que um dia fora o senhor absoluto daquelas terras, estava parado diante de sua própria ruína e, ao mesmo tempo, de sua única chance de salvação. Malaquias, o antigo tabelião, apontou para o registro de batismo amarelado, um documento que havia sido escondido por uma década sob o piso falso do cartório. Henrique, disse o juiz, com uma voz que misturava autoridade e uma inesperada compaixão. Seu pai não apenas deixou as terras para os trabalhadores, ele deixou uma confissão que o Visconde de Arantes tentou apagar com sangue e fogo. Benedita não é apenas uma liberta que você oprimiu, ela é a beneficiária direta de metade da herança que seu pai tentou formalizar antes de morrer, em um ato de arrependimento que o Visconde transformou em uma armadilha contra você. Henrique olhou para Benedita e o mundo pareceu girar. A mulher que ele açoitara, a mulher que ele vendera para pagar uma dívida de jogo inexistente, era, por um desejo de reparação de seu pai, a legítima detentora da dignidade que ele passara a vida tentando monopolizar. O Visconde de Arantes soltou um grito de fúria, mas foi silenciado pelo peso das mãos dos lavradores que o mantinham no chão. A autoridade do título havia caído, restando apenas um homem pequeno e cruel, desmascarado diante do povo que ele tanto desprezara. Mas a maior lição de Henrique ainda estava por vir, e foi aqui que tudo mudou para sempre no Vale do Paraíba. O juiz ordenou que o Visconde fosse levado em ferros para Capular, a capital da província. Suas terras, incluindo a fazenda Santa Edviges, foram colocadas sob intervenção judicial para que a justiça de Malaquias fosse finalmente cumprida. Henrique, no entanto, não recuperou seu título. Ele não recuperou sua prataria ou sua casa grande. E, estranhamente, ele nunca se sentiu tão leve. Nos meses que se seguiram à queda do Visconde, o Vale viu uma transformação que nenhum livro de história seria capaz de descrever plenamente. Henrique de Alencar não voltou para a varanda alta de Santa Edviges. Em vez disso, ele permaneceu no sítio de Benedita, trabalhando a terra com as próprias mãos, aquelas mesmas mãos que um dia só souberam segurar o chicote. Ele aprendeu o valor de cada semente, o peso do sol nas costas e a doçura da água dividida após um dia de labuta. A reconstrução daquelas vidas foi um processo lento e doloroso, marcado por pedidos de perdão que nem sempre eram aceitos de imediato, mas que eram necessários para limpar o ar da região. Henrique tornou-se um homem de poucas palavras, mas de gestos concretos. Ele usou o que restava de sua influência e conhecimento para ajudar na regularização das terras dos pequenos lavradores, garantindo que ninguém mais sofresse as injustiças que ele, em sua cegueira, ajudara Cosé a manter. O símbolo maior dessa mudança aconteceu no aniversário de um ano daquele confronto na capela. Henrique levou o cabo de prata lavrada, o último vestígio de seu antigo chicote, a um ferreiro local. Ele não queria mais aquela prata em suas mãos como marca de poder. Ele pediu que ela fosse derretida e transformada em algo novo, algo que pudesse ser ouvido por todos, não como um comando, mas como um convite. No final da tarde daquele dia, Henrique e Benedita estavam sentados na varanda do sítio, observando o sol se esconder atrás das montanhas do Vale do Paraíba. No alto de uma pequena estrutura de madeira que eles construíram juntos, um pequeno sino de prata brilhava intensamente. Henrique puxou a corda
e o som que ecoou pelo vale não era o estalo seco de um castigo, mas uma nota clara, pura e livre. Esse som anuncia que o trabalho acabou, barão, disse Benedita, usando o antigo título com um sorriso que não carregava mais mágoa. Henrique olhou para as próprias mãos, agora calejadas e sujas de terra, e depois para o horizonte. Não existe mais barão, Benedita. Existe apenas um homem que finalmente entende que a verdadeira nobreza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de restaurar. A moral desta história nos sussurra que a vida é um ciclo implacável e que o tempo é um senhor que coloca cada um em seu devido lugar. A verdadeira liberdade não é o fim das correntes físicas, mas o despertar de uma consciência que reconhece no outro a mesma dignidade que reivindica para si. Henrique de Alencar perdeu um império de café, mas encontrou sua alma em um pequeno sítio de ervas medicinais. Se essa jornada de redenção e justiça tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever em nosso canal agora mesmo. Histórias como a de Henrique e Benedita nos lembram que nunca é tarde para recomeçar, e que a coragem de enfrentar o próprio passado é o que nos torna verdadeiramente humanos. Comente aqui embaixo, de 0 a 10, o que você achou desse desfecho. Eu realmente quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos na próxima história, onde a verdade e a emoção caminham sempre juntas.